E ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei que eu não queria mais trabalhar lá. Ele já sabia disso. Foi quando ele pegou na minha coxa. Ele não tocou na minha coxa dessa forma. Ele apertou e fez assim. Na mesma hora, eu tirei a mão dele e falei, tira a mão de mim. Entro no relatório, a corregedoria entendeu que esse toque foi uma tentativa de me consolar. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e vou trazer hoje um tema bem delicado. Eu tô a manhã inteira me preparando para discutir isso daqui, que é a questão do assédio moral e sexual na PRF. Foi feita uma audiência pública de autoria da deputada Érica Cocai e nessa audiência foram trazidas várias situações de assédio sexual, de assédio moral. Foi questionado a direção da PRF e eu não quero aqui passar pano, vamos trazer essas discussões e sobretudo uma questão que caiu nas minhas férias, que é a questão da pergunta num questionário, num curso de Direitos Humanos, a respeito da sua posição política, sua posição ideológica, partido político. A PRF já apresentou uma nota falando que não, aquela pergunta ali é dentro de um contexto facultativo, que não faria parte da base da PRF de informações, mas, puxa, você perguntar para um profissional, seja da iniciativa pública, seja da iniciativa privada, qual que é o posicionamento político é muito delicado. Como você pode garantir que essa informação não vai chegar a alguém, que aquilo não vai ser usado contra alguém? Então, acho muito indelicado isso. Tanto é indelicado que a própria PRF suspendeu, né, o questionário porque entendeu a burrice que estava cometendo. E eu vi aqui a audiência disso tem 4 horas, cara, deu muito trabalho para verificar. Deixa a tua curtida para ajudar a gente a trazer esse trabalho, a não passar pano, a trazer uma análise sobre essa situação. E eu fico muito preocupado em querer às vezes falar, não, a PRF acabou, agora está com assédio moral, assédio sexual. A gente sabe que isso é um problema de toda instituição, mas a gente verifica que a PRF precisa de uma política de combate ao assédio moral e assédio sexual. Isso é claro, isso é evidente. E eu vi algumas situações, por exemplo, uma pessoa que foi condenada por assédio sexual num processo a 12 dias. 12 dias. E daí depois caiu para 6 dias. 6 dias. Eu estava lendo isso daí. Isso não foi, acho que não foi falado na audiência, mas eu estava estudando isso daí. Uma servidora que alega que está sendo perseguida por algumas denúncias que fez, que foi demitida por inserir um dado lá no sistema da PRF. Né? Um dado que, segundo eu consegui compreender, era até verdadeiro. Né? A pessoa realmente tinha ligações com tráfico de drogas, com drogas, e ela nas férias inseriu o dado, era um vizinho, ela tem toda uma história ali, mas assim, ainda que seja verdade, você demitir por essa razão é um absurdo. E você deixar uma pessoa por uma questão ligada aí ao assédio sexual por 12 dias é muito complicado. Mas eu não quero tratar desses casos. Tem um caso que eu acho que ele é emblemático. E ele revela uma postura com as mulheres dentro da PRF. Uma postura de, às vezes, né, uma instituição que é muito masculinizada, deixar as mulheres à margem dessa instituição. Né? E a Pamela falou na audiência como que a PRF até agora discute alojamento feminino, um negócio assim que é um absurdo. Né? Que a Polícia Rodoviária Federal ainda não assumiu um compromisso de respeito e igualdade entre os seus servidores, entre as mulheres. O primeiro ingresso das mulheres na instituição se deu em 1978, ou seja, 50 anos após o ingresso, né, o início da instituição. Conversando com as policiais mais experientes, elas sempre nos relatam dificuldades naquela época básicas. Elas não conseguiam sequer trabalhar na atividade finalística, elas eram colocadas como assessoras, como alguém que ficaria ali cuidando do chefe máximo, uma cultura que nós já conhecemos. Em 2011, naquela ocasião, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião, tanto com o ministro quanto com os coordenadores,
onde eu fui incumbida de levar vários pedidos do efetivo. E um dos pedidos básicos das mulheres, além dos relatos de assédio que elas me traziam, era ter alojamento e banheiro feminino. Nós estamos 13 anos depois desse pedido oficial, em que eu entreguei um relatório mostrando a estrutura que nós tínhamos física, e até hoje nós não temos banheiros e alojamentos femininos para todas as mulheres da polícia. Pasmem, nem na sede nacional. Nem na sede nacional, que deveria ser vitrine. As mulheres que hoje lá trabalham no regime de plantão não possuem um alojamento adequado para elas, exclusivo. E você vai ver, foi trazido assim um resumo do caso, eu quero colocar esse resumo porque eu acho que ele é muito preciso. E que envolveu aí pelo menos 9 mulheres, né, vítimas de assédio em Minas. Ela estava em tratativas para ser removida para Minas Gerais, né, ele chamou essa colega para uma reunião na sala do gabinete do superintendente e teve um incidente em que essa PRF, né, a Júlia, ela o acusa de tentar agarrá-la à força e tentar beijá-la. Esse fato era de conhecimento geral, inclusive do superintendente à época, né, e o superintendente não foi capaz de abrir um procedimento para fazer uma investigação. A abertura da investigação só ocorreu porque teve uma denúncia anônima, né, aproximadamente 30 dias depois do fato, e através dessa denúncia anônima, que a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal aqui de Brasília começou a apurar o caso. 2 semanas. Né, nesse trabalho que eles fizeram de 2 semanas, eles conseguiram identificar 6 vítimas, conseguiram estabelecer uma conexão entre todos os casos. Até ler aqui, abre aspas, né, o trecho aqui do parecer. Nos relatos das mulheres, em situações diferentes, né, sociais e profissionais, persegue tal padrão, como o insistente oferecimento de carona, toque na perna, toque na cintura, insistência em manter contato físico e visual com as vítimas, uso da condição hierárquica para indicar superioridade ou influência, com insistentes negativas. Após insistentes negativas, a conduta de assédio sexual partiu para assédio moral, com a tentativa de denegrir a imagem das vítimas, né, tratando-as como incompetentes, questionando opções sexuais, se a vítima era homossexual ou não era, impondo restrições administrativas, dificultando mudança de lotação, né, como foi relatado agora aqui pela minha esposa, né, e além de ameaças, sempre com uso de arma de fogo. O servidor chegou, tocou na minha barriga, apertou minha barriga e falou assim, nossa, que durinha. Eu fiquei chocada, porque eu mal conversava com ele, eu nunca dei liberdade para ele ou para qualquer outro fazer isso comigo no ambiente de trabalho. E no parecer da corregedoria, eles deturparam gravemente o meu depoimento. Eles disseram, com base exclusivamente no que eles fizeram, assim, que o fato ocorreu em tom de brincadeira. Nem o meu próprio depoimento, a minha versão do fato, foi respeitada pela comissão integralmente masculina da corregedoria. Em outra ocasião, eu estava chorando, pedindo para ele me deixar sair do setor, porque eu já não mais suportava trabalhar ali. Ele me chamou para ir numa sala separada. Vamos conversar ali a sós, você está muito, muito agitada. Aí ele me levou numa sala, e ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei que eu não queria mais trabalhar lá, ele já sabia disso. Foi quando ele pegou na minha coxa. Ele não tocou na minha coxa dessa forma. Ele apertou e fez assim. Na mesma hora, eu tirei a mão dele e falei, tira a mão de mim. E depois disso, as perseguições que ele já tinha comigo, que eram inúmeras, pioraram. E isso era de conhecimento de muitos. E outra vez, no meu depoimento, no relatório, a corregedoria entendeu que esse toque foi uma tentativa de me consolar. Percebam, uma comissão aqui de Brasília, da Corregedoria Geral daqui de Brasília, em 2 semanas, descobriu 6 casos de assédio que ocorreram no intervalo de 3 anos e meio a 4 anos. Como que os colegas de Minas não sabiam desse caso? Todo mundo sabia. Nenhuma das 6 vítimas denunciaram o acusado, porque todas elas tinham medo. A conduta dele é uma conduta muito agressiva. Pelo fato do acusado ser o chefe do gabinete do superintendente, talvez ele não quis ver, não sei, não posso afirmar. E diante disso tudo, abriram um PAD, diferente do que foi feito pela comissão em sede de investigação preliminar.
né, a comissão do PAD, ela simplesmente resolveu não investigar os outros casos de assédio. Não investigou. Investigou um caso apenas. Pegou apenas o caso dessa colega aqui, de Brasília, investigou esse único caso. Os outros casos eles não foram investigados, né? As vítimas elas foram arroladas como testemunhas. Inclusive, uma delas sofreu até ameaça, né, de ser presa. E durante todo o procedimento, coisas absolutamente questionáveis e que atentam, inclusive, contra os direitos assim, das vítimas ocorreram. Fizeram de uma audiência um programa de fofoca, contando detalhes. Mas com quem foi? Você está compromissado, você testemunha, você tem que falar o nome do cara. Poxa, o que isso tem a ver, né, com o escopo das investigações? Essa conduta, inclusive, ela é vedada, né? O próprio Supremo Tribunal Federal, né, não apuraram os outros cinco casos de Minas, né? E a situação em Minas é uma situação caótica, né, uma situação delicadíssima, e que envolve sérios cuidados. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas esse mesmo acusado, né, ele ameaçou uma colega há 2 semanas atrás, né, que inclusive é uma colega que atua, né, nessas comissões de equidade. Né. Obviamente, né, ele não ameaçou diretamente, ele mandou um recado. Uma servidora administrativa, que é a Miriam, ela tem 62 anos de idade. Ela trabalhou 40 anos na administração pública federal, 30 na PRF. Ela aposentou agora. O salário de um servidor administrativo é 30% do salário de um policial rodoviário federal. Ela montou, né, um trailer ao lado da superintendência, que ela vende a marmita dela. Ela parou de trabalhar. Ela foi assediada covardemente por esse colega, né, e parou de trabalhar, simplesmente não trabalha mais. Eu entrei em contato com ela ontem, falei, Miriam, como é que você está? Porque ela é uma pessoa queridíssima, todo mundo na superintendência gosta dela. Falei, senhor Igor, eu não consigo nem levantar da minha cama, eu não consigo, não tenho força nem para pentear meu cabelo. Eu estou sonhando aqui que ele vai entrar na minha casa, né, chutar o meu portão, né, matar o meu marido, eu vou passar para frente o ponto, eu não quero ficar lá mais. Então, a situação em Minas ela é caótica, né, as mulheres estão com medo. Tem uma outra funcionária terceirizada que também foi ameaçada, né, e que também foi assediada e que ligou chorando para a Sabrina, minha esposa, e falou assim, olha, por favor, né, pede o seu esposo para não falar o meu nome não, porque ele vai matar minha filha. Imagina, inspetora, o cara toca a mão no seu corpo, né, o cara abusa de você, né, é um chefe do gabinete superintendente, o superintendente sabe e não denuncia. O colega está aqui toda hora, ele é um desenvolvedor, né? O trabalho dele, ele está toda hora aqui em Brasília. Minha mulher não é ninguém, é uma servidora administrativa, não tem valor nenhum na PRF. Aí depois você denuncia o cara, né, pela conduta dele, o processo se volta contra você, eles ficam 5 anos para julgar um caso, o que demorou, o que a comissão em 2 semanas fez, bem feito, a comissão de investigação preliminar, a comissão do PAD, em 5 anos não conseguiu fazer. Aí depois vai te chamar, né, de promíscua, vai falar que você tem relação com homem casado, e vai te processar. São 4 mulheres que estão sendo processadas, é quase 700 mil que ele está das 4. Então veja, que absurdo que foi essa situação. E tão absurdo é esse processo administrativo, que é ridículo, ele foi anulado por decisão do Corregedor Geral. Então veja, 6 mulheres diferentes, em épocas diferentes, que não tinham ligação, falando que essa pessoa tinha essas atitudes, né? E essa pessoa era um dirigente. Por que 6 mulheres em situações diferentes vão acusar um dirigente de um órgão como a PRF? Eu coloco isso daqui. E como o processo é tão maltratado como foi colocado ali. Então, assim, é algo para a gente pensar. E eu sou homem, né? É difícil eu falar o que é assédio sexual. Eu acho que é uma coisa muito particular, né, para quem é mulher, né? E é necessário uma política, né? A PRF está colocando uma política, até foi uma notícia que foi trazida,
uma consultoria vai ser feita para como tratar essa questão. Porque precisa de uma comissão com representatividade. Como que você coloca os homens, os amigos do cara para julgar essa pessoa? É preciso canais de denúncias que permitam denúncias anônimas. É preciso um retorno e que seja fomentado que as pessoas prestem denúncia. Cara, essa galera que denunciou, eles falam, olha, eu me arrependo de ter denunciado. A PRF não abre essa possibilidade. Muitas pessoas não denunciam. Veja, desse cara que é de Minas Gerais, uma pessoa denunciou. As outras 5 ficaram em silêncio. E elas só foram ouvidas depois. E além disso, perseguidas. Ele entrou com uma ação. Cara, é muito absurdo. É muito absurdo tudo que está acontecendo. Na PRF é necessário uma atitude institucional, né? Uma atitude concreta. Né? Foi feito isso daí, essa anulação, já é um passo. Você instalar uma política já é outro passo, mas é necessário uma postura até dos homens, né? Para a gente não compactuar com isso daí, porque é um absurdo. É um absurdo, infelizmente, e a gente espera uma atitude institucional. Né? O que você acha disso? Coloca aqui nos comentários e bora estudar, pessoal.